Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e nesse vídeo eu vou te dar algumas ideias ótimas para você utilizar e plano de aula também para você utilizar o Google Arts and Culture nas suas aulas, enriquecer as suas aulas com o seu celular, e eu vou dar exemplos práticos, então fica comigo aqui até o fim para você entender mais como utilizar esse recurso. Então, nós vamos entender melhor como funciona o aplicativo Arts and Culture. Então, esse é o aplicativo Arts and Culture. Você pode colocar, traduzir com o Google para ficar melhor para você. Bom, a gente já tem aqui alguns roteiros, inclusive, prontos, mas eu vou mostrar algumas ideias para você e te mostrar como funcionam algumas coisas dentro desse aplicativo. Você tem, por exemplo, assuntos já explorados, como o mundo do esporte. Então, os 9 momentos, né? Aqui tem textos, você pode utilizar. Então, aqui a gente está falando, inclusive, de educação física, né? Você pode utilizar com seus alunos, tem bastante coisa aqui, bastante informação, né? A história do esporte, a história das competições, e tudo isso aliado à arte, aliado à imagem, como interpretar tudo isso dentro da cultura do movimento, né? Que deve ser o foco da educação física. Então, também é um aplicativo para educação física. Olha só, comecei falando Arts and Culture, não de artes, mas de educação física. Voltando para o menu principal, a gente já pensa aqui em geografia. Então, explorar, aventura pelo Grand Canyon, Yosemite e muito mais. Então, descubra os mundos ocultos dos parques nacionais dos Estados Unidos. Quando você vem Start Exploring, National parks are wonderlands, amazing places to explore and discover. The beauty, it's obvious, but there's a hidden world you won't see on any map. To find that world, you need você pode trabalhar listening em inglês também. Park rangers know where to look. Então você pode escolher, você quer trabalhar os vulcões do Havaí, por exemplo? Vamos ver como ele se apresenta. This magnificent Hawaiian rainforest is a vibrant ecosystem. Então ele vai te levando a roteiros onde você pode explorar de fato, né, através da imagem, do som. Se você colocar o headphone, você consegue ouvir, né, esses barulhos como se você estivesse do lado. Então isso é muito legal, né? Isso atrai bastante as crianças e também te dá uma experiência mais imersiva sem que você precise ir até os vulcões do Havaí. Voltando para o nosso menu principal, depois de a gente explorar os vulcões do Havaí, a gente tem conteúdo de artes sobre vida dos autores. Aqui a gente está falando, né, de galerias com a arte mais antiga do mundo. A gente pode trabalhar história e arte, história da arte. Aqui a gente pode relacionar, inclusive pode trabalhar produção de texto. Então, se eu abro este quadro, por exemplo, com os meus alunos, tire um cochilo. Eu tenho as informações sobre ele e tem informações, olha só, muito complexas, né? Inclusive a interpretação do quadro. E eu posso pedir para que os meus alunos mergulhem nesse sentimento a partir dessa leitura e produzam seus próprios textos, né? Pensando como que eles estariam mergulhados nessa, ou que eles escolham através das obras um sentimento. Então, fazer panquecas, por exemplo. Será que isso não tem a ver? Será que isso não tem a ver com o que eles estão vivendo na quarentena? Gente, uma coisa muito legal é colocar como seriam os diálogos, eu adoro fazer isso. Como seriam os diálogos dessas obras de arte? Né? Será que essa mulher falaria, ô Maria, pega lá pra mim a farinha? E o outro pensando lá atrás, oba, vou comer panqueca. Gente, eles amam essas coisas. E a gente treina a narrativa e a observação, né? Reconhecimento de face, reconhecimento de expressão. E aqui, olha só, essa mulher de preto, parece que ela tá brava, né? Falando, que, amiga, eu não vou pegar nada, não. Levanta você e pega. E o outro falando, eu só quero a minha sopinha. Então, gente, eles amam fazer isso. E isso a gente fala de desenvolvimento de narrativa, diálogo. Você pode trabalhar discurso direto, por exemplo, né? E ao invés de trabalhar com história em quadrinhos, porque a gente sempre trabalha assim, por que não com as obras de arte? Tá aí uma ideia para você trabalhar também.
Olha só que legal esse, como um desafio, né, para os menores. Quantas frutas e verduras você consegue ver? Trabalhar ciências, né? Quais são frutas, quais são verduras. Isso é muito legal e dá para você aproximar bastante. Então as crianças conseguem ter detalhes, né? Eu falo crianças porque eu estou sugerindo para os menores, mas você consegue ter detalhes. Olha só, eu vou explorar, vou aproximar bem, olha. E ele não perde a qualidade. Então eu chego bem pertinho, ó, 100% ele não perdeu a qualidade, de longe. E eu tenho aqui também, né, informações sobre. Então, eu posso trabalhar ciências, inclusive, aqui também. Você pode trabalhar produção, né? Como produzir um quadro a partir das comidas, a partir das coisas que você tem em casa, né? Você pode usar artistas de referência, esse do Faça uma Pose como também. E aí tem alguns recursos no Brinque com Arte, utilizando apenas o seu telefone, que eu gostaria de te mostrar. Você vem aqui no centro, que é onde tem essa câmerazinha, clica e ele vai aparecer para você essas opções: Art Transfer, Art Selfie, Art Projector, Pocket Gallery e Color Palette. No Art Transfer, olha só, eu tiro uma foto e eu tenho estilos, eu posso me transformar no Grito do Mante, inclusive produzir um GIF sobre isso. Posso produzir do Basquiat, que é essa cultura de rua. Eu posso produzir do Van Gogh. E aí você pode trabalhar os padrões. Olha só que interessante, né? É esse formato aqui, que é um pôster, então Free South Africa. Então este pôster começou como uma pintura em 1984. Então olha só que legal, né? Transformou uma litografia, adicionou o texto Free South Africa. Você pode transformar em um projeto, né, com outros professores, interdisciplinar, para você trabalhar a partir dessa ferramenta gratuita que seus alunos podem acessar do celular no tablet. Outra ferramenta legal é o Art Selfie, que é para a gente encontrar os retratos parecidos com a gente. Olha só, vamos lá, vamos dar uma arrumadinha para ver se aparece a Mona Lisa. Então ele vai tentar encontrar padrões no seu rosto que se parecem com as pinturas. Da outra vez que eu fiz, ele me mostrou um quadro de uma moça com óculos, mas agora ele não mostrou mais esse quadro. Então ele tenta alguns padrões, por exemplo, o jeito que o seu rosto está para a foto, né? Esse eu acho que talvez seja o olho. Então aqui a cor da pele. Então é interessante também pensar com os alunos por quê, né? Qual é o padrão que ele utilizou? Ó, por exemplo, se eu tiro outra foto onde eu estou de lado, ele vai me dar outros resultados. Olha só, bem diferente, né? Esse aqui, talvez, olha só, esse padrão com certeza é o cabelo, né? Então é bem interessante. Algumas ele colocou de novo. Essa é o padrão do olho. Olha só que legal, né? Aqui, ó, o padrão do óculos. Esse até eu achei que é bem parecido. Então é interessante você trabalhar com seus alunos. Também, ó, tem até uma japonesa. Olha, essa tá bem parecida, gente. Olha isso. Então, é interessante você trabalhar com seus alunos também esse reconhecimento dos padrões. O Art Projector, que eu gosto bastante. Então, quando você clica, ele pede para você fazer isso aqui, que é para você achar um lugar para colocar a obra. Então, por exemplo, eu quero colocar a moça do brinco de pérola aqui na minha sala. Eu posso ter ela aqui, ó, tá vendo a minha mão aqui? Eu posso tirar uma foto, eu posso transformar como se fosse uma exposição, né? Tirar uma foto e compartilhar com alguém ou excluir essa foto depois. No Pocket Gallery, muito interessante, você pode mesmo procedimento. Às vezes demora um pouquinho para ele reconhecer. Ele reconheceu, ele vai dar esses pontinhos. Então, a caverna. Vamos entrar numa caverna agora. Olha, eu estou girando o celular. Então, eu estou olhando a caverna. Olha, eu tenho a pintura rupestre, eu posso trabalhar artes e história. E quando eu olho ali, ó, tá vendo? É a minha sala. E eu viro aqui, eu tenho o outro lado. Então eu estou interagindo com isso. E se eu quiser chegar mais pertinho, eu posso aproximar, eu posso distanciar, fazendo um movimento de pinça com o dedo na tela do meu celular. Um outro lugar interessante para a gente entrar é The Art of Color. Eu entro, coloco aqui e posso ver as obras de arte do mundo a partir das cores. Então aqui, por exemplo, na predominância do vermelho, eu venho
até aqui, clico 2 vezes e eu tenho essas obras. Quando eu aponto para elas, ó, clico 2 vezes em cima delas, Mother India, ela me coloca a história dessa obra, o nome, onde ela está, The Builders. Então, onde ela está? Ó, The White House. Então, estou vendo aqui na Casa Branca. Eu olho essa daqui. Que obra é essa? Red Canas. Então, é de uma coleção. Isso daqui só no vermelho. E assim, a gente vai passeando. Nem todas estão catalogadas, como eu te falei. Opa, voltei para a sala da minha casa? Não, quero ficar aqui. Quero passear mais um pouco. Olha só. De 1540. Então, você pode trabalhar, inclusive, literatura com as pinturas da época e os estilos, tá? Para a gente unir a educação física e a arte, ó, 5 desenhos para fazer você dançar. Então, meu aluno pode olhar esses desenhos e reproduzir esse movimento. Então, olha só, com o Degas, por exemplo. Uma dançarina, uma bailarina. E ele pode reproduzir esse movimento em casa. Música e arte, você tem passeios já completos, já feitos. Meditação, contemplação, se você quiser, né, um momento de contemplação. Como que essa família pode contemplar? E agora, olha só, gente, o que eu amo, né? 4 visitas virtuais para os amantes da literatura. Olha só, a gente pode falar de Virginia Woolf, a gente pode falar de livros, a gente pode falar de Jane Austen. Gente, quem gosta da Jane Austen? Então, os 10 lugares e que ele vai explicando também. Então, a gente joga aqui para cima e ele tem um texto explicativo, ele vai te colocando em alguns lugares. Então, ó, Bessington Park, em Orgulho e Preconceito, o pretendente Jenny Bennet, o Sr. Bingley, é um homem alegre, popular, nananã, e aqui é onde ele vai. E eu posso ir até lá, através do Street View. Posso chegar bem pertinho, posso olhar. E eu posso girar o celular também e ter essa experiência. Não só ir clicando, né, para andar até lá, como a gente já faz no Street View. Aqui tem algumas propostas de recriação, de releitura, né? A gente gosta bastante disso. Isso pode ser literatura, pode ser arte, pode ser língua portuguesa. Então tem propostas. Como que o seu aluno pode recriar este quadro com o que ele tem em casa hoje? Precisa ser só maçã? Qual que é o significado disso para ele? Você pode expressar e depois ele pode fazer isso e compartilhar com você e com seus colegas. Olha que legal esse, jogar um jogo. Eu espio com o meu olhinho. Então você consegue encontrar os detalhes? Então ele fala, né? Você pode ser tão perspicaz quanto a Mona Lisa encontrar um cachorro, um pássaro, olha só. Nesse quadro, ele quer que encontre um cachorro. A gente clica aqui e vamos procurar um cachorro. Então, a gente consegue aproximar bastante, sem perder a qualidade. E a gente pode procurar um cachorro. Ah, não achei o cachorro. Por exemplo, eu rolo aqui. Ele me mostra onde está o cachorro. A criança gosta bastante, né, dessa atividade. Tenho outras atividades em outros quadros também. Você pode espionar um passarinho? Então, você pode clicar ali e você vai. Aí depois, se você não encontrou, você retorna e ele vai te mostrar o passarinho. E aí tem os museus de ciências, né? A gente pode utilizar com os professores de ciências, viajar com os professores de geografia e história. Então, recriar, né? Como eu já falei para vocês. Então, a gente pode utilizar muitas matérias. Ó, 5 imagens incríveis do espaço, né? Geografia, mas não só a geografia, né, da informação, ciências, eu me lembro que o 6º ano estuda. Então, olha só, a casa da Anne Frank, língua portuguesa, inglês, a libertação de Nelson Mandela, aqui através da fotografia, Luther King. Gente, tem muita coisa que dá pra gente fazer, muita coisa com Arts and Culture, que ele já tá pronto, que você não precisa ficar produzindo, pensando, né? Ele tem uma série de coisas, por exemplo, que falam das mulheres, tem até um jogo aqui para falar de desigualdade. Então, vale a pena conhecer e indicar também para outros professores conhecerem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Compartilhe esse material com o seu colega que está angustiado, querendo outros recursos. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!